Ele começou a história dele aqui em Pará de Minas. Exato. Numa época de ouro. Queria que você se apresentasse pra gente e já contasse essa época de ouro. Eu sou um educador artístico de danças urbanas, um professor de danças urbanas, dou aula de outras coisas também, mas especificamente eu sou um pesquisador de danças urbanas. E tudo isso nasceu dessa época de ouro, essa época muito bacana, em que eu tive o prazer de viver aqui em Pará de Minas, coincidentemente com o irmão teu. Gente, meu irmão dançava com ele e eu era fã desse cara. Ele ensaiava num galpão na minha casa e eu ficava assistindo esse cara que naquela época era referência para muitos meninos aqui. Todos nós trabalhávamos, a gente tinha um emprego formal e se encontrava à noite para fazer aquele ensaio de garagem, né? Aquele ensaio de salão, para se encontrar, falar bobagem, que na época o nosso barato era esse. Nós éramos em 5 pessoas extremamente diferentes uma das outras, que gostavam de dançar, que tinham suas preferências, mas quando estava reunido ali os 5, o que prevalecia é o conjunto, né? Você é o único que deu continuidade a essa arte da dança, saindo daqui e indo para São Paulo muito jovem ainda. Sim, sim. Como é que deu esse processo de ir para São Paulo? O sonho era dança? Na verdade, foi uma transição de desilusão, na verdade. Eu fui para São Paulo com o intuito de servir aeronáutica. Eu era apaixonado por avião, por paraquedismo. Eu tinha um fascínio enorme, porque a minha avó, aqui em Pará de Minas, ela morava próximo ao campo de aviação. E eu era fascinado com essa questão de avião, ouvia barulho. Foi um erro, foi um acerto errado, mas que no final deu certo. Por um período, eu tive que tirar a dança do meu processo de vida, por uma questão até mesmo de sobrevivência, de me manter, e eu precisava terminar o colegial, precisava terminar os estudos, e eu engavetei a dança nesse período. Em 97, eu descobri por acaso, perto de uma empresa que eu trabalhava, uma escola de lutas, se chamava Daitan, Danças e Lutas. E um dia, passando em frente, eu vi uma aula de jazz e eu falei, quero fazer isso. Ou, na minha cabeça, eu achava que eu fazia aquilo. Mas você percebeu que não era isso? Não era, menino. Era totalmente que essa intuição de dança, essa vontade que você tinha aqui, na verdade, ela tinha que ter uma qualificação. Ela tinha, na verdade, eu tinha que morrer e nascer de novo, porque foi uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida. Foi entrar numa sala com, não me lembro agora, mas eu acredito que tinham ali 20 e poucos bailarinos. E eu entrei ali no intuito de achar que eu dançava alguma coisa. Lê do engano. Você não dançava? Não dançava nada. Balé, o que o balé te proporcionou? Primeiro, uma disciplina. Primeiro, pelo pouco tempo de vivência que o balé me trouxe, de entender que dentro de uma sala de aula existe uma hierarquia, e se você não é adepto a essa hierarquia, você não melhora. Depois de todo esse processo de descoberta, de entender, de querer ir atrás, indo atrás, a gente caiu numa companhia, numa academia em São Paulo, gigante, numa rede de academias, que naquela época era muito forte em danças, a Biorritmo. Fazer parte de uma companhia de street jazz com o coreógrafo Francisco Ribeiro. Nós éramos em 15 meninos,
Você já é estruturado agora, já mais consciente do seu corpo em relação às experiências que você tinha. Sim, você já estava em grupos, já tendo uma história com a Dança São Paulo. Já. E conta a história, você ficou lá 2000 e 2001. E aconteceu algo. Aí, filho. Aí, nosso coreógrafo na época, Francisco Ribeiro, resolveu ir embora para Nova York. Ele tinha um sonho de morar no exterior. Só que a gente ali, nós éramos daquela companhia lá de trás que eu fiz parte, restaram 5 meninos, a gente era apaixonado por dança e tinha a companhia da Fernanda, de jazz experimental, de jazz musical da Fernanda Chama. A poderosa lá do Dança em Brasil. Exato. E você ficou 8 anos com ela. Exato. O que a Fernanda Chama despertou em você? Que chama que ela despertou em você? Uma pessoa que não existia, praticamente. Na época eu não era Marquinhos, eu era Gilberto Gil. Esse apelido eu tive que carregar por um bom tempo. O meu processo com a Fernanda foi muito legal. Logo depois que a gente se inseriu na companhia dela e fazer aulas e tudo, ela começou a fazer um musical sobre os anos 70. Determinado momento, num belo dia de aula, ela passou uma sequência, Disco Inferno até a música. Eu achava que eu dançava alguma coisa, dentre aquelas 40 pessoas que tinha ali dentro daquela sala de aula. E companhia passa a sequência, repete, passa a sequência, repete, divide grupo, repete. Determinado momento, eu já estava tão dentro do contexto da música, e que tem uma parte dessa música que a música fala Satisfaction. E eu, num movimento involuntário, entrei no Satisfaction, levantei tava com a camisa, e, enfim, era hora de descobrir o artista que tinha em você. Ela deu um pause na música. E falou assim, como é que é seu nome mesmo? Aí eu já procurando um lugar dentro da minha timidez, porque podem não acreditar, mas eu sou muito tímido. Ainda naquela época, como é que é o seu nome mesmo? Aí eu Marquinhos. Ela, oi? Marquinhos. Ela falou, gente, esse menino, o pé, horrível. A mão, pior ainda. Mas, quando eu dou play na música e ele começa a dançar, vocês podem estar em 40, 20, 30, eu só olho pra ele. Nossa! Menino, eu vou te falar... Aquelas palavras... E assim, eu tô sendo muito econômico no que ela disse. E uma coreógrafa falar isso, imagina quando ela vê uma obra de arte na frente dela. Não, e assim, cara, eu dancei com... Eu sempre naquele momento você teve confiança de que aquele era eu tive confiança de me jogar da janela. Eu queria me jogar da janela, na verdade. E todo mundo começou a bater palma, enfim, eu dentro da minha timidez, eu sabia que aquilo era muito importante para mim, porque eu estava passando por um processo, uma transição muito forte, né? Porque vinha da dança de rua e tanta gente boa dançando, você aparecer foi muito legal. 2003, 2003, a Fernanda com um processo, entrou uma produtora, procurou a Fernanda, falou, olha, eu quero fazer um musical, enfim, e vamos fazer uma audição, Coincidentemente, a trilha sonora desse musical girava em torno dos anos 70. Eu, sem sombra de dúvida nenhuma, falei, eu vou fazer. Eu tinha um emprego formal, trabalhava de assistente técnico na época, numa empresa. Eu tinha 9 anos nessa empresa. E não tive dúvidas, assim. Um belo dia eu cheguei pra ela, eu falei, olha, qual vai ser o dia da audição? Ela falou, você vai fazer? Eu falei, vou. Você largou 9 anos? 9 anos. Pra dedicar? E detalhe, sem saber se eu ia passar. Porque foi feita uma banca, foi feito todo um processo.
E quando foi feito o processo, eu não falei nada na empresa, fiz a banca e fiz o teste, tudo. Quando saiu o resultado, eu peguei um dia, adorava meu trabalho, todo mundo gostava de mim, tudo. Eu cheguei para minha gerente, para minha chefe, e falei, olha, você sabe que eu tenho essa paixão, aconteceu isso, e eu não vou deixar passar. E ela foi muito generosa comigo na época, falou, Marquinhos, não tenho o que te falar. Vai, seja feliz. E no final de 2014, que eu já estava num outro momento da minha vida, trabalhando em muitos lugares, mas eu sentia a necessidade de parar em um só lugar. E eu fui chamado pela company para conversar. E foi me feita uma proposta de trabalhar na escola com a Zumba, que é um outro capítulo à parte, que eles tinham a vontade de colocar, enfim. E a Zumba me abriu portas, assim, inimaginárias, assim. Você está há quanto tempo na escola? Eu estou desde 2015. Tá. E hoje, como educador, qual que é o seu pensamento em levar essa descoberta para a criança e possibilidades de descoberta também para o adulto? Porque Sim. Quando o adulto... A criança ela tem fase de desenvolvimento, né, físico e até emocional, e a dança trabalha isso. Com certeza. E o adulto, às vezes, ele está dentro de uma caixa, que a sociedade faz isso. Como é que trabalha esses dois elos, assim, crianças e adultos? Primeiro de tudo, você como educador, você passa por isso também. E eu acho que muita gente vai se identificar com o que eu vou falar agora. A gente vive uma época muito complicada, né? Nós educadores. A gente compete com isso aqui, a gente compete com iPads, a gente compete com o que é eletrônico. E então se a gente já se imaginava bom, ou se a gente já tinha o pensamento de ser bom no que a gente faz, hoje em dia a gente tem que ser o triplo, o quadro, tirar o coelho da cartola. E esse processo, para quem gosta da pesquisa, para quem gosta de se atualizar, de mexer realmente com esse processo evolutivo de descoberta da criança, de querer, isso é formidável, assim. Como eu disse lá no começo, eu ainda tenho comigo muito presente essa coisa do estar junto. É claro que eu preciso, por ser um professor de dança, por ser um profissional da área da dança, eu preciso focar nisso, eu preciso passar um conteúdo, mas em momento nenhum eu deixo de reforçar os meus alunos que essa atividade ela vai se tornar muito mais legal se a gente olhar para o lado e saber que a gente está dividindo ela com alguém. Esse cara já viajou para Nova York, para a Bélgica com as histórias dele, para Miami, já fez masterclass, né? Aquele mar de gente atrás dele, teve contato com Fernanda Chama, tem um papel muito importante como educador, pesquisador, ele tem essa preocupação de não simplesmente utilizar a dança como processo de formação mesmo, do adulto e da criança. E a certeza que a gente tem é que você vai continuar sendo sucesso, porque você faz com a sua arte o mundo melhor. O mundo precisa de artistas como você, de pessoas que vão atrás dos seus sonhos e conseguem realizar e se tornam referência para muitos aqui. Deus te abençoe. Eu vou devolver o elogio, porque eu estou numa metrópole, eu estou num lugar que teoricamente as pessoas imaginam que seja mais fácil, mas eu acho que quem merece o aplauso aqui é você. Você trabalha com uma margem de crianças, de adolescentes, eu acredito que bem maior que eu, e com as ferramentas na mão que você tem, digno de aplauso aqui é você. É recíproco tudo que você
disse e para mim é uma satisfação imensa ver que o seu trabalho ele tem vindo e ele vem de uma evolução muito grande. Muito obrigado. Então, aplausos para nós. Para nós.